Pois bem, na aula passada, eu comentei com vocês a respeito do que eu pretendia fazer como trabalho para a gente nos prepararmos para a prova, né? Para que nós possamos nos preparar para a prova. E que o meu objetivo é trabalhar com scripts, principalmente. Então, eu resolvi fazer o seguinte. Nós já vamos, a partir de hoje, começar a nos prepararmos para desenvolver as nossas Store Procedures. A partir de hoje, tá? E o que é melhor do que preparar o banco de dados que a gente vai utilizar? Então, como que a gente vai trabalhar hoje? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Hoje a gente vai trabalhar com scripts de importação de dados. Então, nós vamos começar a trabalhar com a importação dos dados de produtos, né, que a gente já vem trabalhando desde a última aula. Então, nós integramos 3 novas tabelas na última aula, né? Categoria, subcategoria e produto. E trabalhamos apenas com 2 categorias, né? Sendo que já tinha bastante material dentro dessas categorias. Né? Então, nessa aula hoje, a gente vai fazer uma modificação nas tabelas para permitir a gente trabalhar com essa importação desses dados. Tá? Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer hoje? Antes mesmo a gente já cair aqui, já informo que a teoria é muito pouca. Tá? Essa disciplina ela é muito prática, ela é muito meter a mão na massa para fazer. Tá? E a gente vai meter muito a mão na massa de agora em diante. Então, cada vez menos teoria e mais prática. Apenas um comentário a respeito dos relatórios. Pessoal, eu estou sentindo que a galera não está muito afim de fazer relatório, né? Então, são só 3 relatórios. Né? 2 já foram. Mais o de hoje. São só 3 relatórios. Por quê? Na próxima aula, praticamente a gente vai só mexer com a parte prática do negócio. Tá? A gente só vai mexer com, diretamente na construção, tá? da Store Procedures, né? Das Store Procedures, né? Talvez alguma coisa em cima de functions, tal. Por quê? A parte teórica, que é a parte que eu tinha que passar para vocês para chegar até onde nós pretendemos chegar, grande parte dela já teria sido dada. Tá? Hoje, por exemplo, a gente vai fazer coisas bastante interessantes. Nós vamos verificar como complementar as nossas tabelas. Então, eu vou aumentar os produtos, né? E hoje, inclusive, a gente vai trabalhar também com... Eu quero ver se dá tempo de eu mostrar para vocês como funciona o mecanismo de importação de dados de texto, de arquivos texto para dentro do SQL. Então, a gente vai fazer eu gostaria de fazer... Eu não sei se a gente vai conseguir fazer uma categoria inteira, tá? Que é uma categoria, as suas subcategorias e seus produtos. Não sei se vai dar, porque é muita coisa. Mas eu gostaria que a gente pudesse, pelo menos, conhecer como o SQL Server faz isso. Então, como ele importa, como tem a possibilidade de abrir um arquivo texto e puxar as informações dali para dentro do SQL. E uma vez que eu tenho essas informações dentro de uma tabela temporária, por exemplo,
eu poder trabalhar com esses dados, né, a fim de transformá-los em algo que eu possa jogar para dentro do meu banco. Então, se tudo correr bem hoje, a gente vai ter um tempinho para mexer com isso, tá? Eu gostaria. No entanto, não é minha prioridade. Como eu disse para vocês, minha prioridade é trabalhar com o que é necessário, o conhecimento necessário para a gente montar no Star Procedures. Certo? Lembrando, as Star Procedures, elas serão um trabalho e elas deverão ser entregues no dia da prova. Tá? Elas vão cair na prova? Vão cair na prova. Porque o que você precisa para Star Procedure nada mais é do que o que a gente está estudando. Então, tá? Muito bem. Vamos sem delongas, né? Vamos já ver o que precisamos aqui. Então, já estou com o SQL Server aberto aqui, tá? E nós vamos fazer algumas modificações. Mais especificamente, nós vamos apagar um conteúdo para demonstrar como fazer a inserção dele através de script. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, o que não está casando, né? Vamos dizer assim, com o que a gente está preparando. Vamos lá. O que não está dando certo? Dá uma olhada aqui. Eu vou trabalhar, né? Trabalhar com categoria. Tá? Eu tenho várias categorias já cadastradas. Então, só que agora a gente vai ver algo diferente. Então, eu gostaria de ter uma situação que eu quero demonstrar para vocês. Então, nós vamos mudar o conteúdo da tabela. Vamos apagar alguma coisa daqui, tá? Para que a gente possa mostrar isso, fazendo essa inserção na mão. E também para responder uma pergunta que fizeram para mim semana passada. Professor, se eu apagar registros e quiser fazer uma limpeza de chave primária, tem como eu voltar o valor, né, da chave que eu apaguei de autoincremento para trás? Tem. A gente, inclusive, já viu isso. Só que dessa vez a gente vai fazer isso. Tá bom? Então, o que eu não quero, o que eu quero preservar nessa tabela e o que eu não quero nela mais. Eu vou deixar apenas a categoria 1 e 2. Por quê? Porque nós já temos produtos. Olha lá, ó, vamos lá. Se eu der um select para um produto, olha lá. Eu já tenho produtos da categoria 1 e categoria 2, certo? Pois bem. Então eu não posso apagar nenhuma nem outra. Assim como eu também não posso apagar suas subcategorias. Existe uma constante que previne isso. Eu não posso sair apagando as coisas assim. Certo? Mas eu posso apagar as outras. Então nós vamos fazer exatamente isso. Ó. O que nós iremos fazer? Acompanhe aí, por favor. E eu gostaria que depois que vocês acompanhassem, depois que a gente terminasse as aulas, né, vocês estivessem cientes do que deve ser feito, tá? Porque vocês vão precisar também para poderem fazer, tá bom? Como são scripts comuns, eu não acho interessante postar lá para vocês, porque é um apanhado daquilo que a gente já fez. Então, basta acompanhar o que eu vou fazer aqui, tá? O que eu vou fazer então, ó? Eu só quero a categoria 1 e 2, o resto eu vou dispensar. Então eu vou dar um delete, ó. Eu vou dar um delete. Pronto, categoria. Where categoria ID seja maior que 2. Eu só quero o 1 e o 2, o resto eu vou apagar. Beleza? Vou dar um go aqui. Vamos rodar? 17 linhas afetadas.
Então, só que se eu der um insert nessa tabela categoria, por causa do autoincremento, ele vai saltar para o número 19, número 20, né? Que é o índice atual é o 19. Ele vai saltar para o 20. Então, será que deu certo? Beleza, só ficou um 1 e 2. Como é que eu volto isso no modelo anterior, professor? Eu uso o check identity, né? É uma instrução lá, ó. É dbcc check. Deixa eu ver se ele deixa. Não, ele não tem ainda. db check identity, aí eu coloco a tabela que eu quero, categoria, vírgula, a instrução que ele deve fazer, né, que é reseed, ressemear, quer dizer, reiniciar, né, o autoincremento, mas do último número que tem lá, que é 2. Então eu coloco 2 aqui, ó. Eu dou um gol. Certo? Vamos lá? Beleza. Olha lá. Já fez. Ele resetou, então, o identity, o autoincremento, para 2. Então, o valor atual da identity deixou de ser 19 e passou a ser 2. Assim que eu inserir algo, passa a ser 3. Tá, mas aí tem algo que a gente tem que ver antes da gente dar continuidade. Como é que eu faço para pegar uma chave primária autoincremento? Porque você não informa a chave primária, né? Você nem coloca o campo lá no insert, tá certo? Se eu quisesse dar um insert agora em categoria, eu colocaria apenas o campo que eu quero, né? No nosso caso, seria o nome. Eu não informo isso aqui. Tá, e como é que eu faço para pegar isso aí? É algo interessante para nós. Muito interessante. Vamos dar uma olhada, então? Como que eu faço isso? Eu vou mexer com identificadores de autoincremento. As funções responsáveis por me fornecer essa informação. Qual foi o valor do autoincremento que eu acabei de inserir no banco? E existem umas particularidades aqui que a gente vai ter que tomar cuidado. Tá? Depois, aqui está importando dados de arquivos texto, mas a gente vai fazer o quê? Eu quero ver se eu consigo encaixar esse cara. Vou deixar esses caras em stand-by. Mas eu vou me concentrar nesse preparando scripts, que é o que a gente vai fazer, que é o importante. O importar, se der tempo, a gente faz. Tá bom? Então vamos lá. Alguns conceitos primeiro. Ó. Em nosso experimento de banco de dados, recentemente criamos as tabelas categoria, subcategoria e produto, que simulam o cadastramento de produtos em uma empresa hipotética. Preparamos alguns scripts para criação e inserção dos dados, com os quais trabalhamos na aula anterior, compreendendo as funções de agregação. Foi aquilo que a gente mexeu na última aula. Mas deixamos claro que mais dados poderiam ser necessários para complementar a experiência. Lembra que eu falei? A gente só fez 2 categorias, são um monte. A gente acabou de... tem 17. Só fizemos 2. A gente tem bastante coisa ainda que a gente pode trabalhar. Assim surge uma nova necessidade, criar scripts com dados das mais diversas fontes disponíveis. Isso é algo que pode acontecer no dia a dia de vocês. Preciso inserir dados em uma tabela ou no banco de dados, e esses dados podem vir das mais prováveis fontes disponíveis. Pode ser um arquivo XML, pode ser um arquivo texto, pode ser um outro banco SQL, eu posso estar importando dados de outro banco para o meu. Pode ser a mais improvável das fontes disponíveis, né, que a gente tem. Curiosamente, eu estou vendo o pessoal saindo aí da sala. Eu saí do celular para entrar no PC, professor. Não, mas não foi você, não. Foi outra pessoa, Rodrigo. Tudo bem, deixa pra lá. Nesta aula, a gente vai entender como proceder com o processo de importação desses dados, tá? Utilizando o mecanismo do próprio SQL Server. Então, a gente vai fazer os inserts primeiro. Se sobrar tempo, a gente olha
a parte de importação de dados do SQL Server. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu faço para identificar um autoincremento que eu acabei de inserir? Uma das primeiras coisas que precisamos compreender são as formas de obter identificadores de autoincremento, ou identity, que utilizamos em nossas tabelas para administrar as chaves primárias. Para obter um identificar... Acho que faltou aqui. Para obter um identificador. Legal. Para obter um identificador autoincremento recém-adicionado, podemos usar as funções scope identity, identity current e @identity, as quais são análogas, quer dizer, os resultados são muito semelhantes, pois retornam valores inseridos em colunas de identidade. No entanto, apesar de análogas, cada uma tem um objetivo diferente, a qual iremos analisar a seguir. Então vamos lá, ver uma por uma, o que cada uma delas faz. Olha lá, @identity retorna o último valor de identidade gerado na sua conexão SQL, SPID. Na maioria das vezes, será o que você deseja, mas às vezes pode não ser. Como quando um gatilho ou um trigger é disparado em uma resposta a um insert e o gatilho executa outra instrução insert. O que isso quer dizer, professor? Tudo tem a ver com o escopo da conexão naquele momento. Tá? A gente já vai discutir isso. Vamos dar uma olhada só o que ele está falando aqui para nós. O scope identity retorna o último valor de identidade gerado no escopo atual, ou seja, procedimento armazenado, gatilho, função, etc. A identity current retorna o último valor de identidade para uma tabela específica. Não use isso para obter o valor de identidade de um insert. Ele está sujeito a condições de corrida, ou seja, várias conexões inserindo linhas na mesma tabela. Tem 3 formas, mas cada uma delas está diretamente relacionada com o escopo. Cada uma delas está diretamente relacionada com o escopo. E o que quer dizer escopo? O contexto no momento da conexão com o banco. Se você busca um valor de identity, né, de um autoincremento que foi inserido no banco, naquele momento, e esse banco está em operação e várias pessoas estão acessando, estão inserindo dados, esta informação, ela pode não ser a informação real. Por exemplo, o registro que eu vou inserir é diferente do registro que o Zezinho está inserindo. É diferente do registro da Mariazinha. Então, a minha chave primária é diferente da dele, que é diferente da dela. Então, como eu defino qual eu vou receber? Então, nós temos 3 formas distintas, tá? As 3 retornam o mesmo tipo de informação, por isso são análogas. Mas são distintas de que forma, professor? Depende do contexto que você está utilizando, ela vai te dar uma resposta ou não. Uma resposta correta, vamos dizer assim, tá? Vamos ver como faz isso? Para a gente testar isso, a gente vai brincar da seguinte forma. Ó, esse aqui foi o script que a gente usou agora há pouco para limpar a categoria, certo? Está gravado em vídeo. Então, não matei ninguém, a gente já sabe como isso aqui funciona. Perfeito. Vou apagar. Vou fazer o seguinte, vou criar uma tabela fictícia, tá? Só para a gente brincar com esse negócio de insert e pegando informação. Então, vamos criar uma tabela que não existe. Vou criar uma tabela exercício, tá? Então, create table exercício, tá? Olha lá. Aqui embaixo. Primeiro, eu vou definir chave primária para ela. Como é uma tabela que eu estou criando aqui, a gente aproveita para essa tabela, para exercitar essa tabela, vamos dizer assim, os conceitos que a gente já aprendeu. Então, vamos lá. Primeiro, chave primária. Ou melhor,
autoincremento. A chave primária é a constante. Então, eu posso usar o chave primária ali no topo, professor? Nesse caso, pode. Nesse caso, pode. Tá? Não vai ficar legal, porque essa tabela não vai existir de fato. Vou até colocar aqui embaixo, para a gente não esquecer. Drop table, bem grande, ó. Exercício. Certo? Então a gente vai criar, vai brincar com ela e depois vai apagar. Ela não vai existir no nosso banco. Então vamos lá, vamos colocar uma chave primária aqui, um autoincremento, né, primeiro. Vou colocar EZID, pronto. Muito pouco. Exerce ID. Beleza? Ela é inteira. Certo? Not null. Identity. 1,1. Certo? E, como eu falei, como a gente só vai usar ela aqui, primary key. Não vou criar no constante, não precisa. Nesse caso aqui não precisa. Aí eu vou colocar aqui uma descrição. Ó, descrição. Vou colocar um varchar de 255, tá? Not null. Muito bem. Vou colocar uma data, né? dt insert, date time, not null. Vou colocar um default. Get date. Muito bem. Uma tabelinha. 3 colunas. Só isso. Autoincrementado, bonitinho, tá? Curtinha. Muito bem. Já vou preparar aqui, ó, o insert para ela. Insert. Eu posso usar int ou não, tá? A gente já viu, o SQL aceita a sintaxe sem a palavra int ou não, tá? Int o exercício. Olha lá. Eu vou colocar descrição, vírgula, dt insert. Ignorar dt insert, mas deixa ele aí. Aí eu vou colocar aqui values. Exercitar, né? Então vamos colocar aqui primeiro uma descrição. Vou colocar alpha e aqui eu vou colocar get date. Posso? Vírgula. Aí eu vou repetir. Ó. Vou colocar alfa, vou colocar beta. Aí eu vou colocar, vamos usar o alfabeto da galera da aviação, né? Charlie. E eu vou colocar mais um, vou chamar de Delta. Beleza? Deixa eu dar o Go aqui, né? Hoje eu estou trabalhando sem... Eu estou mostrando para vocês que dá para usar o ponto e vírgula ou o Go, né? Vai do gosto do freguês. Store Procedure é ponto e vírgula. Go não funciona lá. Go é para outra coisa. Em Store Procedure. Então, vamos nos acostumando com as sintaxes. Tá bom? Então, a gente cria a tabela, a gente insere registro. E eu vou fazer o seguinte. Eu quero obter o número da chave que eu acabei de colocar ali. Vou fazer o seguinte. Ó. Declare. Né? Vou declarar uma variável, né? Ó, declare arroba. Vou chamar de chave. Do tipo inteiro. Né? Olha lá, igualzinho. Exerce ID. Muito bem. Eu vou colocar aqui ponto e vírgula. Aí eu vou fazer o seguinte, atenção, ó. Vou fazer select. E aqui a gente vai começar a testar. Lembra que eu falei que eu quero pegar o valor que eu estou pegando no momento? Então vamos fazer o seguinte. Primeiro,
arroba identity. Olha lá, ó. As chaves. Não, peraí. Deixa eu tirar esse cara aqui, depois eu volto ele, tá? Ó, Y. Então, vamos lá. Esse cara aqui, vou dar um gol aqui. Oh, meu Deus do céu. E vou colocar aqui, select. Qual é a outra? Vamos voltar aqui. Esse e esse. Esse aqui não vai nem vou mexer com ele. Esses dois aqui são mais interessantes, tá? Esse aqui é só em um ambiente de concorrência e tal. E para nós não atende, porque a gente não tem concorrência no nosso banco. Né? Então, vamos pegar Scope Identity. Aí, ó. As chave também, né? Outra coisa, Scope Identity é uma function, né? Olha lá. As chave, aí eu coloco um go aqui. Muito bem. Carinha aqui guardado aqui, ó. Que a gente vai precisar dele. Vou deixar ele comentado aqui para não comentar. Então vamos lá. Primeiro, vamos criar a tabela. Olha lá. Executa. Tabela criada. Segundo, vamos inserir alguns registros e depois vamos brincar um pouquinho mais. E aí eu vou colocar aqui mais alguns inserts aqui embaixo, ó. Alfa, beta, Charlie, delta, epsilon. Vou ver se eu consigo lembrar de cabeça. F é Fox, G é... Não lembro. Espera aí. E, ó, nada como o Google para ajudar a gente, né? Alfabeto fonético internacional, o nome dele. Esse carinha aqui. Isso, vamos ver. Jorge, tá, legal. Então vamos lá. George. Não, não é não. Peraí, qual que é o oficial? Eu tô olhando um aqui, mas ele me disse... Peraí. Alfabeto, Charlie, George. Ué, tem mais de um. Nossa. Não, vou pegar o oficial. Pronto. O oficial da OTAN, que é o oficial militar, que todo mundo usa. Então vamos lá. Alfa. Ah, tá, não é beta, é bravo. Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Beleza. Aí, Eco, não é Epsilon, Epsilon é no outro. Eco, Foxtrot, Golf, é ele mesmo, isso, esse é o correto. Golf e Hotel. E aí a gente vai repetir de novo aqui embaixo. Vocês estão percebendo o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou alimentando a tabela e aí eu vou verificar as chaves, né? Fazendo essa brincadeirinha aqui para a gente testar esses métodos, certo? Então vamos lá, ó. Eu já criei. Vou comentar para não dar problema. Vou tocar certo. Aí eu vou... Oi, pois não? Eu sei que não tem nada a ver com o assunto da aula, mas esse alfabeto é usado para quê? Cara, é bom para a gente aprender, né? Esse alfabeto, o nome dele é alfabeto aeronáutico. Esse que eu estou usando aqui, ó,
Vem desse site, Engenharia Aeronáutica. Esse cara é usado pelas forças militares para você colocar as siglas, né? Então, em vez de falar letra A, letra B, letra C, não, você fala Alfa, Bravo, Charlie. Os caras já sabem que é A, B, C. Aham, entendi. Entendeu? É usado na legal. aviação também. Não entendi, repete. É usado na aviação também. Civil e militar. Sim, mas não é só na aviação, não. Apesar que eu tirei aqui da aviação, ó, Engenharia Aeronáutica, o nome do site, Eu fui mas ele é usado... pesquisar, Como? e tem vários, tem o da ONU, tem de não sei o quê. Tem, então, mas esse que eu estou mostrando, esse que eu estou usando aqui, É o mundial, né? O universal, né? é universal, né? Esse é o que o pessoal da OTAN estabeleceu, a revisão final do pessoal da OTAN, e é usado por todas as forças armadas do mundo atualmente. Não sei se se especifica para a China, se vale isso para a China, né? Porque a China é diferentona no negócio. Mas eu acho que quase todo mundo está alinhado a isso aqui. Beleza? Mais um pouquinho de informação inútil para a gente aprender. Vamos lá? Vamos dar um insert aqui então no nosso banco. Execute. Beleza? Nossa chave atualmente. Vamos ver aqui. Agora a gente vai testar. Ó. Olha lá. A chave é 4, atual. Se eu disparar aqui, ó. Mais 4 linhas. Disparei as 4 últimas. 8. Legal. Os dois métodos funcionam? Funcionam. Mas tem que tomar um cuidado especial aqui. E aqui vai a particularidade, tá? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o que normalmente a gente usa. Só tem que tomar um cuidado. Ele vai retornar o último comando insert, né, o último autoincremento que foi feito, por você. Ah, e quando tem concorrência? Então, aí você tem que levar em consideração o escopo. Quando tem concorrência, tem que levar em consideração o escopo. Em caso de consideração, o escopo é o de baixo. Certo? E existe a terceira possibilidade, que retorna as informações, que é o current, né, o ident current, que retorna as informações caso aquele banco tenha também condições de corrida dentro dele. Lembra das condições de corrida? Tem lá de sistema distribuído e tal. Então, condição de corrida. Várias conexões concorrentes tentando inserir na mesma tabela. O banco, ele organiza e vai colocando cada um deles para fazer seus inserts. Muito bem. Se eu quiser saber qual foi o último, eu posso usar ident current. Tá? Eu posso usar ele. Porém, se eu estiver em um escopo no qual eu estou executando, eu uso scope identity. Estou executando o quê? Inserts, store procedures, gatilhos, etc. Eu uso scope identity. Ele vai retornar o que aconteceu no meu escopo. Agora, e se eu quero apenas do comando que eu acabei de rodar? Pô, @ identity. Então quer dizer que dentro da mesma procedure ou de um script, eu uso esse cara. Quando eu estou fora, rodando vários scripts, né? Eu posso usar esse sujeito aqui. E quando eu estou em um ambiente concorrente, eu uso esse cara. Certo? Então vamos lá, ó. Agora que a gente já sabe disso, já temos essas informações, eu vou apagar nossa tabelinha, porque a gente não vai usar mais ela, tá? Olha lá. Apaguei a tabela exercício. Perfeito. Muito bem, então já aprendemos esse cara. Para que serve esse cara? Agora a gente vai usar. Beleza? Então, por que eu fiz todo esse preâmbulo aqui? Para quê? Mandei você marcar tudo e apagar tudo. Para quê?
Porque agora a gente vai fazer o insert de categoria, subcategoria e produto para uma situação só. Só que nessa escala. Tá. Para fazer isso de forma automatizada, eu não posso ficar saindo e olhando qualquer chave. Eu preciso descobrir a chave. Muito bem. E como é que eu faço isso? Eu faço da seguinte maneira, olha só. Primeiro, nós vamos inserir a categoria número 3. Eu sei que é 3, tá? Mas vamos supor que a gente não saiba. Então, a categoria 3 é bebidas, né? Vamos inserir a categoria de bebidas. Logo em seguida, eu vou declarar uma variável, tá? Que vai receber a chave que eu acabei de adicionar. Categoria, a chave de categoria é categoria ID e ela é autoincremento. Muito bem. Como é que eu faço isso? Eu declaro uma variável chamada no caso aqui, eu coloquei @cat de categoria ID. Eu faço um select @identity, que ele vai pegar esse cara, e eu ainda estou me dando ao luxo de printar aqui, mais uma coisa para vocês aprenderem, de printar nos resultados qual é essa chave. Vamos até otimizar esse script aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar um texto, ó. Categoria ID igual. Aí eu coloco aqui um sinal de mais. Pronto. Certo? Deixa eu ver se ele vai aceitar fazer isso. Parece que aceita. Então vamos lá. Vamos continuar. Então, agora eu vou adicionar uma subcategoria. A primeira subcategoria de bebidas. Tá? Então, atenção que eu estou fazendo, ó. Dá uma olhada aqui. Eu já tenho essa parte, já tenho pronta. As outras eu ainda não tenho. Vou montar mais uma com vocês. Vamos montar junto aqui, tá? Então, olha lá. Insert subcategoria. Aí eu tenho categoria ID e nome. E os valores é categoria ID. Eu acabei de pegar aqui de cima, ó. E a descrição dela é achocolatados. Legal. Então, se eu fizer esse insert, eu posso rodar o @identity de novo, mas dessa vez para pegar quem eu acabei de inserir? Posso. Então, vamos fazer isso? Olha lá. Só que dessa vez eu criei uma outra variável, né? Ó, eu declarei uma outra variável chamada subcat ID. Então, eu peguei o ID da subcategoria. Tá aqui, ó. Select, @subcat, recebe, @identity. E aí eu tô me dando ao luxo de printar ele também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um textinho igual eu fiz aqui, ó. Vamos colocar um negócio bonito, né? Pelo amor de Deus. Vamos colocar aqui, ó. Subcategoria ID. Legal. Perfeito. E por último, eu já tenho a categoria. Eu já tenho a subcategoria agora que a gente acabou de inserir. Certo? Qual que é o próximo passo? Seria o produto, né? E aqui, gente, o script de produto é meio grandinho. Não é tão grande assim, não. Tem um bom número aqui, deixa eu ver. São 17 produtos. Ó, não é tanta coisa. Aqui, ó. Então, o que eu fiz? Ó, eu estou dando insert na tabela de produto. Categoria ID, não é esse cara aqui? Então, estou colocando ele aqui. Subcategoria ID, acabamos de pegar. Coloquei aqui. Então, esses produtos ficarão nesta categoria e nesta subcategoria. Estou fazendo o insert em sequência, né? Categoria, subcategoria e produtos. Aí depois, outra subcategoria, produtos.
Outra subcategoria, produtos. Entenderam? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Muito bem. Tá aqui. Agora, infelizmente, eu tenho uma péssima notícia. O SQL Server, o Management Studio, nesta versão, ele retirou um negócio muito importante que a gente podia utilizar, nós poderíamos utilizar para testar os nossos scripts. Mas, infelizmente, foi removido dessa versão. É o debugging, né? O depurador. Ele vai executando passo a passo as instruções. A versão que eu estou usando, que é a versão mais recente, removeu isso, essa expertise, essa categoria, essa característica, né, aqui do programa. Infelizmente. Existe uma outra forma de fazer isso, tá? É usando o Visual Studio. É possível, tá? Eu vou mostrar para vocês pelo Visual Studio, que aí a gente vai vendo passo a passo. Porque os outros a gente pode ir fazendo direto, porque a gente já sabe que funciona. Tá bom? Ou vocês querem que faça por aqui de uma vez? Qual que vocês querem? Faz por aqui? Pode ser pela SQL mesmo, professor. Beleza, vamos fazer por aqui então. Então, faz sinal da cruz. Vamos dar um parse para ver se está tudo funcionando. Beleza. Vamos executar? Foi. Opa! Ele não deixou. Não, ele achou ruim o texto. Que saco, viu? Foi esse aqui. Se ele colocou a categoria, eu vou ter que limpar de novo. Vamos dar um select lá na categoria. Tudo para querer mostrar para vocês as coisas, tá vendo? Vamos ver o que ele fez aqui. Só um pouquinho. Ele colocou bebidas, eu vou ter que remover. Então vamos remover bebidas. Vamos corrigir lá o script. Delete from categoria. Por isso que é bom o debug, tá vendo? Where categoria ID igual a 3. Certo? Roda. E aí roda aquele comandinho. Eu tenho ele pronto aqui. Roda aquele comandinho para zerar, né? De novo. Para zerar, não, para voltar, né? Olha lá, ó, categoria, né? Vamos executar esse cara. Beleza. Tá ok. Agora vamos voltar aqui. Professor, ele deu erro, porque ele não quis converter, né? Então, ele achou ruim por causa da conversão, ó. Ele achou ruim disso aqui, né? Então, a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer cast, esse cara, var, certo? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Cast, esse cara, as, var, sharp. Beleza? Vamos ver se agora ele vai concordar em rodar do jeito que a gente quer. Vamos lá? Senão a gente corrige de novo, né? Foi? Olha lá. Categoria ID 3. Subcategoria ID 10. 18. Ele tinha 18. Achei que era 17. 18 linhas afetadas. Vamos conferir? Então vamos lá. Primeiro, a categoria. Beleza. Tá aqui. Ele ordena assim por causa do unique, né? Lembra? Então, deixa eu comentar esse cara aqui. Vamos testar, vamos ver. Select subcategoria
Não, from, né? Subcategoria. Vamos ver. 5. Tá lá. Nós, então, colocamos uma categoria, que é a 3, e a 10, que é a subcategoria achocolatados. É o último lá. Joia. Vamos ver produto? Select, asterístico, from, produto. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui embaixo, ó. Categoria. Uma das últimas. Aqui, ó. A partir daqui, ó. 3.10 até o final. Perfeito. Ele fez exatamente o que a gente queria. Legal? Olha que interessante, hein? Então, agora, como eu prometi, a gente vai... Esse script aqui eu vou passar para vocês, mas a gente vai montar o script para rodar a próxima subcategoria. E qual seria a próxima subcategoria? Vamos lá? Então, vamos ver. Antes de qualquer coisa, alguma dúvida sobre o que eu fiz aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos em frente. Vamos lá. Precisamos, na verdade, nós já fizemos essa parte. Isso aqui nós já temos. E nós até já sabemos. Tá? Então a gente vai colocar uma nova subcategoria e uma lista nova de produtos. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, bebidas. A próxima, bebidas à base de soja. Então, vamos montar o nosso script. É hora de a gente ganhar familiaridade com o editor do Management Studio. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, professor, a gente não vai fazer insert de bebida, já tem. Sim. Eu preciso pegar o quê? Qual é o mais alto valor? O mais alto valor de chave primária. A gente sabe fazer isso? Sabe. Lembra da última aula? A gente sabe fazer isso. O que a gente faz? A gente faz o seguinte. Para quem não lembra, né? Select max. Nome da coluna que a gente quer, né? Que seria categoria ID. Max, isso. From categoria. Certo? Que eu posso chamar de, usando alias, né? Eu posso chamar de qualquer campo que eu desejar. Eu vou chamar de chave, só para a gente ver. Então, vamos ver se isso aqui funciona? Funciona. Olha lá. Ele pega o maior valor da categoria que a gente tem no momento. E a categoria que a gente tem no momento é bebidas, é aquela que a gente quer mexer. Então, eu vou substituir esse cara por isso aqui, ó. Aqui, vou tirar o as chave, né, porque eu não vou usar. Vou pegar esse aqui tudo, ó, e jogar lá. Copia. Troca esse cara por esse cara. Beleza? Então, já temos a categoria. Beleza. Agora, a gente precisa fazer o quê? O insert da subcategoria. Vamos repetir ele aqui. Bebidas à base de soja.
Joia? Beleza. Agora, eu vou repetir novamente o quê? Essa parte. E essa aqui pode ser repetida desse jeito mesmo, né? Porque nós estamos inserindo o registro nesse momento aqui. Certo? Lá, ó. Então, eu inseri, vou deixar junto, montar tipo como se fosse um grupo, tá? Insere, aí declara, faz select, e aí ele me dá a resposta. Perfeito. Eu poderia usar o max mais um em subcategoria? Poderia. Poderia, tá? Poderia sim. Não seria o ideal, mas eu poderia. Vamos agora inserir. E esse aqui é grande. Esse aqui é grande. Então vamos lá. Os campos são os mesmos, então posso copiar esse cara aqui. Vou colocar esse cara aqui embaixo. Aqui é quase tudo igual. Né? Ó. Só não é o conteúdo, né? Vamos lá, ó. Eu só vou trocar esse aqui, ó. Certo? Então, esse cara aqui vai ser o nosso template. É aquele que a gente vai usar para praticar lá. Então, vamos lá. Vou pegar todo o texto que eu vou mexer agora, ó. Depois eu passo isso aqui para vocês, gente. Não se preocupa não, tá? Ó, formato texto, tá? Jesus. Formato texto. Formato texto. Cat ID tá aqui. Subcat ID tá aqui. Então, quer dizer, eu posso copiar isso aqui, ó, e usar o próprio editor aqui em meu favor. Eu não sei se eu mostrei para vocês, mas tem um jeito de você marcar coluna. Porque geralmente o copiar, né, você aperta Shift, você move aqui, ele move por colunas, né? Tem um jeito de você descer no outro eixo, tá? É Shift, Alt, aí você desce, ó. Tá vendo? Ó, percebem o que eu fiz? Né? Eu desci aqui no começo do texto, né? Olha lá, ó. Tá todo marcado. Se eu der um Ctrl V, ele vai colar aquela parte. Olha lá. Editor de texto, né, gente? Isso aqui o Notepad++ faz, Sublime faz também e tal. Vamos à segunda parte. Eu vou copiar daqui, ó. Tá vendo, ó? Daqui pro final. E eu vou colar. Aqui. Tá vendo que tá mudando a cor? Ó, o parser, ele já tá verificando se tem algo errado, né? Ele já tá dizendo para mim, ó, determinada linha tá com problema, outra não, tá vendo? Ó, ó. Se eu parar um pouquinho, ele vem onde eu tô, ó, tá vendo? Ó. Tá vendo? Vamos continuar até o fim. Aqui. Bem. Pronto. Finalizei. Por último, ponto e vírgula. Beleza? Então vamos lá, ó. Posso apagar aqui. E pronto. Eu tenho um script de categoria, né? Subcategoria e os produtos dessa subcategoria. Está prontinho para rodar. Certo? Então eu peguei ele de um texto, num formato esculhambadaço. Não dá nem para importar direto para o banco. Joguei ele aqui, tratei ele. E você viu que eu fiz. Quanto tempo eu levei para montar isso aqui? Olha quantos produtos tem aqui. Rapidinho. Né?
E aí agora, o que eu posso fazer? Eu posso rodar diretamente, certo? Então eu tenho a categoria ID, subcategoria ID e o insert dele aqui prontinho para rodar. Legal? Aqui, inclusive... Que esquisito. A base. Aqui seria, deveria ter a bebida, né? Olha que interessante. Bebida. Dá até para fazer algumas correções, se for o caso, né? Olha. Tá pronto. Vamos rodar? Ó, eu vou validar primeiro. Dei o parse. Aparentemente está tudo ok. Vou dar um execute. Categoria 3. Subcategoria 11. 54 produtos inseridos no banco. Beleza? Vamos verificar como é que ficou a nossa tabelinha? Select, asterístico, from, produto. Olha lá. Nós temos, então, categoria 1, 2. Aí, nós temos categoria 3. Aí, subcategoria 10. Subcategoria 11. E aquilo que a gente acabou de inserir. Legal? Ó, o nosso banco já tem 203 registros. Já. Muito bom. Beleza. Gente, até aqui, alguma dúvida? Perceberam que agora a gente está trabalhando mais com programação mesmo? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Professor, só quanto à edição de texto ali, Ah, a hora que você foi inserir no começo lá para você selecionar todos, como é que você fez mesmo? Alt, Tab? não, selecionar todos não. Você fala colar por coluna, né? Para isso, é. Isso. Colar por coluna é Shift, Alt, e aí a setinha que você quer, para cima ou para baixo. Beleza. Tá? O Notepad++ também funciona assim. Tá bom? Mesma coisa. Eu acho que o Visual Code também faz isso. Desse mesmo jeito. Tá? Os editores do Visual Studio, todos eles da Microsoft, todos eles são baseados no editor do Visual Studio. E o Visual Studio também faz isso. Tá? É a mesma coisa. Isso é muito útil, né? Professor, Fala, Rodrigo. deixa eu tirar uma dúvida. Não é meio que de hoje, mas é uma dúvida que tá na cabeça. Fala bem alto, Rodrigo. Tá baixo pra caramba. Tá me ouvindo? Vai. Pera aí, deixa eu tentar aumentar no máximo aqui. Vai, fala. Eu? Tá ouvindo? Tá. Beleza. Se eu tiver uma coluna que já tenha produto e eu mudar o tipo dessa coluna, eu perco todos os dados? Se você diminuir o tamanho, perde. Ele vai tentar fazer truncate. Entendi. Tá? Eu fiz uma tabela de um sistema que eu tenho aqui, teste. Uhum. Ela era texto, aí mudei para int. Quando mudei para int, porque é uma tabela de valor, aí ele foi e zerou tudo. Exatamente. Então, o que ele tenta fazer? Tá? Ele tenta fazer o seguinte. Vamos supor, eu tenho uma coluna lá de uma tabela e aquela coluna é um varchar de 255. Aí eu decidi mudar aquela coluna para text, né? Porque ali eu gostaria de colocar mais coisa. Não importa. Você precisa. Muito bem. Se você fizer exatamente isso, o que vai acontecer? O SQL ele vai olhar os tipos e vai tentar, a princípio, passar os valores. Tá? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, pode ser até que ele consiga fazer isso. Tá? Ele consegue, ele cria a coluna, faz a cópia, ele dropa a antiga. Muito bem. Isso via Management Studio. Se você tentar por script, qual que é o ideal? O que o pessoal costuma fazer? Eu já vi muita empresa, o pessoal da empresa fazer o seguinte. Eles criam uma nova coluna, tá? Eles pegam
e copiam os dados para essa nova coluna, usando a formatação de tamanho adequado. E após a conclusão, eles validam se os dados foram ok. Se foi ok, eles vão lá e dropam aquela coluna, drop column. Tá? Mas tudo isso é feito manualmente, através de verificação. Existem algumas outras situações, por exemplo, que a pessoa não apaga a coluna, deixa ela lá. Tá? Deixa a coluna antiga lá. Cria uma nova e passa a utilizar essa nova. Todos os sistemas que fazem menção utilizam essa nova coluna. Qual é o problema? Geralmente, isso tem que ser muito bem informado para toda a equipe envolvida. Tá? Porque eu já vi casos, tá, de empresas que fizeram isso e na hora de manipular os valores, não deixaram isso anotado, não deixaram essa informação disponível. O que aconteceu? Alguém da equipe de desenvolvimento que não sabia da situação começou a usar aquela coluna. Muito bem. Em dado momento, o DBA da empresa decidiu, né, porque estava aquela informação, já tinha passado um bom tempo, ninguém estava usando mais na cabeça dele, ninguém usava mais aquela coluna. Ele decidiu, então, fazer o quê? Ele avisou a equipe, vou rodar uma manutenção de banco, tá? Removendo algumas colunas que não são mais utilizadas. E ele dropou a coluna de texto que aquele desenvolvedor estava utilizando no sistema. Resultado, o sistema dele parou. Parou. Nossa, mas isso é... Não, professor, mas isso não pode. Não é assim. É assim, sim. É assim, sim. Tá? Infelizmente... Obrigado. Infelizmente, Rodrigo, e os meus caros colegas, futuros colegas de profissão, no mercado, o pessoal faz muito desse tipo de coisa. Muito mesmo. Tá? Algumas situações, por exemplo, updates entre versões, determinadas tabelas simplesmente somem do banco. Desaparecem as tabelas. Mas o meu sistema estava usando. Mas como que seu sistema está usando? Você não falou para ninguém. Mas ninguém perguntou, não tem escrito lugar nenhum que tem que usar. Então, a conclusão de você ser um DBA é igual ser um piloto de avião, né? Se fizer uma cagada, você morre. É bem por aí mesmo. Tá? É bem por aí. Sabe, tem uma pessoa que pode falar bem sobre isso, né? Alexa, você tá aí? Ou é só o avatar? É só o avatar. Que pena. Então, ela poderia falar bem, porque ela trabalha com banco, tá? Mas essa situação que eu estou falando é uma situação que acontece em 70% das empresas. Tá? Infelizmente, a parte de banco, ela é um pouco... como é que eu vou dizer? Ela é um pouco relegada. Está muito errado. Mas é assim. Tá? Fica um pouco relegado. Por quê? A parte de banco, geralmente, ela é uma parte que o desenvolvedor não toca, ninguém mete a mão, tal. Mas e a documentação? Quem que vai tomar conta daquela documentação? Precisa. Eu acabei de dar um exemplo que acontece muito nas empresas. Mas acontece muito, não estou brincando. Pelo menos, a gente, inclusive, tinha uma plaquinha que a gente colocava assim,
na porta do DBA, tá? Isso quando eu trabalhava na secretaria, tá? Tinha lá no DBA, assim, na porta da sala deles, tinha uma plaquinha na porta. Estamos há tantos dias sem ninguém rodar um delete asterístico no banco. Nossa, delete asterístico. Gente, é óbvio, a gente está brincando, essa expressão não existe. Mas deu a entender apagar tudo. Ou outra empresa que eu trabalhei como consultor, né, há um tempo atrás, eles tinham um negócio do DBA lá que era bastante interessante, que era assim, o prêmio Select Saneware. Eles elegiam, a cada mês, eles escolhiam, né, que era o premiado, que tinha feito um select sem usar ware, sem filtro. Né? E por quê? Select sem filtro, geralmente, é a pior prática possível. A pior prática possível. Tá? Aqui, por exemplo, ó, a gente está fazendo alguns testes, eu fiz, ó, Select Asterístico foi um produto. Mas vocês concordam comigo que o banco está rodando na minha instância e só eu acesso? Se eu tivesse em produção e eu quisesse saber quantas linhas tem, o que eu poderia fazer? Olha, essa é uma ótima situação, tá? Isso é uma situação real. Vamos lá. Esse banco passa a ser um banco de produção. Muito bem. Eu não posso fazer aquilo ali de jeito nenhum. Não. Qual era a minha necessidade? Eu gostaria de saber quantos itens da categoria 3 existem na minha tabela. Olha lá, categoria 3. Então, o que eu ia fazer aqui? Em produção, eu ia fazer select, eu ia fazer um count, né? Ó, um count. Né? Poderia ser um count asterístico? Poderia. Ou um count pela chave primária, tá? Aqui, ó, produto ID. Count, produto ID, from produto, where, categoria ID seja igual a 3. Isso eu posso fazer em produção. Se eu der um F5 aqui, ó, ele vai me dizer 72. Então, eu tenho 72 produtos pertencentes à categoria 3. E se eu quiser saber os produtos da subcategoria que eu acabei de colocar? Então, eu deixaria ainda o count, só que o where aumentaria. Então, vamos quebrar em linha para todo mundo entender, ó. Categoria 3, e aí eu coloco parênteses para separar, né? Ó. And, subcategoria, igual a 11. Subcategoria ID, igual a 11, certo? Vamos rodar? 54. Esse é o correto, esse é o certo. Tá? Em produção. Fora da produção, você pode colocar um asterisco, não tem problema nenhum. Mas em produção, você não faz sem where nunca. Você nunca vai poder fazer isso aqui, ó. A não ser que você esteja em um ambiente controlado, como o nosso. Aí você pode, eu dou um count dentro da tabela para saber quantas linhas tem. Tá aí, ó. 203. Certo? Agora, em produção, jamais. Jamais. Um count dentro... Não, jamais. A não ser que seja... No caso, por exemplo, eu quero saber quantos produtos eu tenho na tabela de produto. Aí posso fazer isso. Mas, geralmente,
eu evito ao máximo. Beleza? Alguém tem alguma situação que queira discutir com a gente aqui a esse respeito? Isso aqui é importante, viu, gente? Queira compartilhar com a gente alguma situação? Temos tempo, vamos lá? Não? Só para concluir. Essa cagada que eu fiz lá, eu apaguei tudo, não tem nem como voltar atrás, né? Eu tive que botar insert, porque era pequeno, né? Botei insert lá tudo e voltei para os valores. Mas eu teria como voltar? Porque eu voltei o tipo... backup. É. Eu voltei o tipo da, mas não volta não. Então, não tem, uma vez feita a mudança, ele não volta atrás, tá? Ele não volta atrás. A não ser que você esteja rodando scripts usando transação, tá? Não é bem o assunto que a gente vai abordar aqui, tá? Talvez eu aborde transação na próxima aula, porque é algo interessante para a gente mexer com o Store Procedures. A gente vai começar a mexer com elas. É algo interessante, tá? Se você tivesse rodando transação, você poderia voltar atrás. Entendi. Entendeu? Você poderia voltar atrás. Teria como. Muito bem. Bom, alguém mais tem quer compartilhar com a gente alguma situação? Alguma experiência que a gente possa discutir aqui? É um bom momento, gente. Respondendo um professor aqui. Só um pouquinho. Esse aqui eu vou ter que dar uma olhadinha rápida aqui. Peraí. Tá. Depois eu vou ver isso com calma, então. Só um pouquinho, gente. Tá. Bom, já que o pessoal não quis compartilhar nada, então vamos voltar para nossa lida, né? Vamos fazer mais uma subcategoria? Vamos? A gente já viu aqui essa situação, vou apagar esse cara. Então vamos lá, mais uma subcategoria, hein? Qual é a próxima? Bebidas alcoólicas. Opa! Bom, aqui a gente pode aproveitar esse cara, certo? Muito bem. Esse cara aqui é interessante, a gente pode aproveitar ele. A gente pode aproveitar esse aqui, só que a gente muda o insert, né? Ó. Então aqui vão ser bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas. Muito bem. Então, agora a gente vai para mais uma, né? Vamos ver aqui, bebidas alcoólicas. Eita, aqui tem bastante coisa. Vamos lá repetir a experiência lá? Né? Vamos aqui preparar mais um insert, então. Tá? Legal. Aí eu posso até copiar isso aqui, ó, e aí eu troco o valor do texto, né? Ó, eu vou trocar esse texto aqui, né? Vou usar esse aqui como template. Vamos lá? Legal. Vamos lá? Perfeito.
Aí, vamos lá. Bastante texto. Dessa vez tem muita coisa, ó. Isso não tá errado. Ele pôs acento em bebida. Pronto. Acho que é só isso. Agora vamos lá. Vou pegar aqui. Agora vou descer aqui, ó. Olha só que legal, ó. Outra coisa que eu vou ensinar para vocês. Você não precisa ir descendo linha por linha. Você pode vir aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei na primeira coluna aqui. Aí eu vou descer até lá embaixo, ó. Eu vou apertar Shift Alt e eu vou colocar na última coluna aqui embaixo, ó. Na última linha, na primeira coluna, ó. Pum. Tá tudo marcado. Legal? Aí eu vou colar isso aqui. Ó, Ctrl V, colei. Agora eu vou pegar essa parte final aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó. Aqui, aqui. Tá vendo? Ó, vou esperar ele até ele chegar onde está errado, ó. Ele vai dizendo para mim aonde está errado. E aqui. Opa. Suco de acerola, bebida alcoólica? Bom, é um banco de teste, então não vou discutir. Vamos lá. Aqui, Tom Collins, vermute, vinho aperitivo doce seco, legal. Deixa eu parar aqui para ele vir, legal. Descendo, 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 descendo. Mais um pouco aqui. Aqui, aqui. E aqui no final, ponto e vírgula. Certo? Tá aí, ó. Mais uma subcategoria e os produtos dessa subcategoria prontos para subir. Vamos validar. Perfeito. Vamos subir? Execute. Opa, agora foi até demorado, hein? Ó. 54 também. Legal. Aqui tem 54, só? Achei que tinha mais. Beleza. Vamos dar uma olhada como é que ficou lá? Deixa eu criar um novo carry aqui. Select. Produto. Lembrando que eu só posso fazer isso porque eu estou nesse ambiente aqui. F5. Opa, aumentou bastante. Olha lá, ó. 3, 11, 3, 12. Legal. Muito bem. Legal. Beleza, beleza, beleza. Legal. Agora vamos dar uma olhada na parte de importação. Deixa eu ver aqui. Na parte de importação de dados. Deixa eu ver se essa parte está bem... Tá. Então, legal. Do que se trata essa parte aqui, ó? O assistente de importação de arquivo simples fornece uma maneira simples de copiar dados de um arquivo simples, CSV, que é separado por vírgulas, ou um TXT, para uma nova tabela no seu banco de dados. O assistente para importação de arquivos simples é compatível com arquivos de formato da GraphTix separados por vírgulas. Ó, esse assistente foi criado para melhorar a experiência de importação atual usando uma estrutura inteligente conhecida como PROS, Program Synthesis Using Examples. Para um usuário sem conhecimento especializado de domínio,
A importação de dados normalmente pode ser uma tarefa complexa, propensa a erros e entediante. Esse assistente simplifica tanto o processo de importação, de modo que é necessário apenas selecionar um arquivo de entrada e o nome exclusivo da tabela, deixando que a estrutura Prose cuide do restante. O Prose analisa os padrões de dados no arquivo de entrada para inferir os nomes das colunas, bem como os tipos, delimitadores e muito mais. Essa estrutura aprende a estrutura do arquivo e faz todo o trabalho pesado, de modo que os usuários não precisam fazê-lo. Legal. Como é que esse cara funciona? Vamos lá? Eu vou preparar aqui um arquivo, porque a gente vai fazer algo diferente dessa vez. Eu vou preparar a próxima... Qual seria a próxima subcategorias? Deixa eu ver. Puxa, não tem uma grande? Não. A próxima subcategoria seria café. E café tem poucos registros. Bem pouquinho. Mas acho que para a gente entender como funciona, dá para a gente usar. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou criar a subcategoria. Então, essa parte aqui, ó. Tá? Ainda é categoria bebidas, então a gente pode usar esse cara aqui. E aqui, ó, café aqui ele fala café e cia. Café e companhia, né? Café e outros, né? Beleza. E só isso. A gente não vai fazer de produto. Tá bom? E aí, os itens que compõem, eu vou colocar em um arquivo texto, para a gente importar esse arquivo para dentro do banco. Beleza? Então, vou colocar em arquivo texto, vou salvar esse arquivo com o nome categoria bebidas, subcategoria café. Pronto. Então, beleza. Eu vou rodar esse aqui para a gente ter essas informações lá no nosso banco, tá bom? Então, vamos preparar esse cara. Põe para rodar. Beleza, ó. Subcategoria é 13. Guardem essa informação, hein? Vamos guardar isso aqui, ó. Ó. Vamos guardar essa informaçãozinha aqui. Ó. Beleza. Então, tira essa linha afetada, a gente precisa saber dela. A gente precisa saber disso aqui, que a gente não sabe. E agora a gente vai fazer o processo de importação. Eu vou pegar esse arquivo, eu vou colocar ele numa pasta temporária para a gente poder ler esse arquivo, tá bom? Então, eu vou pegar café e companhia, beleza? E eu vou colocar na minha pasta tempo. Beleza. Esse assistente, ele tem duas versões. Duas. Uma é bem legalzinha, é um pouco mais complexa, mas ela é bastante interessante, tá? A outra, ela é meio... next. Não dá pra gente olhar nada, não dá pra gente nem visualizar nada. Então, vamos lá. Como é que a gente funciona? Atenção. Eu vou pegar esse cara aqui, tá? Vou vir aqui, ó, em Tasks, lá no servidor SQL, tá? Estou no database que a gente utiliza, lá no nosso database de projeto. E aqui, eu tenho a opção lá embaixo, ó, Import Flat File. Clica nesse cara. Olha lá. Esse é o wizard que permite a gente trabalhar com a importação, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, ele vai perguntar qual é o nome do arquivo que a gente vai usar. Aqui eu já deixei separado, ó.
esse cara, Café e Companhia. Legal? O nome da tabela, eu vou colocar... Eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar bebidas... Isso aqui é temporário, tá, gente? Ó. Vou colocar underline, subcategoria, underline, aí eu vou deixar café sem acento. Beleza? Então ele vai criar uma nova tabela com as informações que vêm dentro desse arquivo. O que tem nesse arquivo, professor? Como é que é o formato desse arquivo texto? Vamos dar uma olhadinha? Na verdade é bem simples, gente, é bem básico, tá? Ó. É somente a descrição do que tem, os produtos que a gente quer colocar, tá? São esses produtos aqui, beleza? Então tá, bem simples, não tem mais nada. Vamos colocar um next aqui. Ele vai dar uma olhada no arquivo e ele volta com a informação. Olha só que legal o que ele fez aqui, ó. Ele voltou linha a linha, ó, do que tem dentro do arquivo para mim. Se eu tivesse mais de uma coluna, ela apareceria. E como que eu faria a separação de colunas no arquivo TXT? Da mesma forma que eu faria no arquivo CSV. Eu separaria os campos por ponto e vírgula. Coluna tal, ponto e vírgula, coluna tal, ponto e vírgula, coluna tal, ponto e vírgula. Certo? Ponto e vírgula, enter. Próxima linha. Então, ele entende que até o ponto e vírgula é um separador. Tem alguns que nem colocam ponto e vírgula, põe logo a quebra de linha, mas esse cara consegue interpretar aquilo. Tá bom? Então, ele vai criar uma nova tabela com esse nome, com aquele nome que a gente colocou lá, né? Bebida, categoria, subcategoria, café. Bebida, subcategoria, café. Beleza. Vou dar um next aqui para ele, os dados estão ok, era o que eu estava esperando mesmo. Vou dar um next. Aí ele pergunta como é que eu quero lá o tipo de dado, né? Se é para ter chave primária e tal. Não, o que eu gostaria aqui? Vou colocar aqui, ó, nome. Aqui eu vou deixar como varchar de max. Não, max é muito, né? Não, deixa max, porque eu não sei o tamanho exato dele. Ele está colocando 50 ali, parece que 50 resolve. Mas vamos deixar em max para a gente resolver isso, né? Não é chave primária e não tem nulos, né? É texto. Beleza. Não tem nenhuma necessidade de teste de performance, nada, o arquivo não é tão grande assim. Muito bem. Next. Olha lá. Ele vai criar essa tabela. Bebidas, underline, subcategoria, café. Beleza. Finish. Feito. Close. Então, se eu vir aqui agora e der uma olhada aqui, ó. Tá lá, ó. Bebida, subcategoria, café. Se eu der um select top 100 aqui, ó, vem os 18 registros que a gente quer trabalhar com eles. Beleza, só que agora eu preciso copiar eles para dentro da nossa tabela. Não tem nenhum mistério, mas tem um novo uso do insert. Um uso que a gente não conhece. Vamos lá? Então vamos lá, ó. Olha que legal. Deixa esse cara aqui, né? A gente já sabe que está funcionando, perfeito. A gente vai fazer um novo insert. Por isso que eu falei, guarde isso aqui que a gente vai usar de novo, né? O insert está aqui, ó. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos, eu tenho que fazer um select daquela tabela e jogar para dentro, fazer insert, né, dentro da minha tabela. Então é insert, a gente chama isso de insert from select, né? Então o que a gente vai fazer, tá? Deixa eu pegar, eu não tinha nem planejado passar isso para vocês dessa forma, mas deixa eu pegar aqui
Insert from select, tá? A gente faz o seguinte. Eu tenho um insert pronto aqui, ó. Certo? Só que ao invés de ser values, a gente não vai usar values. Não. A gente vai usar outra coisa. Ó. Tá? O que a gente vai fazer? Insert dentro dessa tabela tal, a gente vai usar o seguinte. A gente vai fazer o insert, em seguida a gente faz o select. Tá? E aqui a gente vai compor o select. Compor o select. Então, o que eu tenho? Eu tenho que... eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que seguir essa ordem aqui. Tá? Só que, vamos por partes. Select, nome, from. O nome da tabela que a gente criou lá é esse aqui, ó. Deixa eu ver se ele deixa. Deixa. Perfeito. Então, aqui, ó. Bebidas, né? Aqui. Vou rodar, ele trouxe para mim. Nome, legal. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar aqui, por exemplo, ó. Eu posso colocar um número aqui. Categoria ID é 3. Subcategoria ID é 13. Vírgula. Se ficar difícil, você pode fazer assim, ó, as categoria ID. Aí o 13. As subcategoria ID. Aí, nome, que é da própria tabela, tá? Vírgula. Os valores que eu tenho lá do outro lado, ó. Eu já tenho eles salvos aqui, ó. 3,50, 4,50, 150 e 1. Vou colocar aqui, ó. Então eu tenho esse cara, esse cara, esse cara. Aí eu tenho esses caras aqui. E eu sei o que cada um deles significa, né? Ó, esse cara, as... Preço compra. O 4,50 é preço venda. Certo? Continuando, ó. O 150 é quantidade. E o disponível. Beleza. Ó, eu nem tô mexendo nesse insert ainda. Eu tô só testando isso aqui. Eu montei um select. É possível? Claro. O select ele permite você montar qualquer tipo de conjunto que você tenha. Certo? Você consegue montar qualquer tipo de conjunto que você tenha. Ou que você pense. Que você elabore naquele momento. Esse conjunto é um conjunto que eu estou elaborando agora, com informações que vêm de uma outra tabela aqui que não tem nada a ver. Presta atenção. Vamos rodar isso aqui para ver se funciona? Execute. Funciona. Então, quer dizer, eu montei um conjunto que não existe. Não está em nenhum outro lugar. Não tem uma instrução insert que faça isso. Estou puxando dados de outra tabela, que eu acabei de importar o arquivo texto, joguei aqui dentro.
montei os valores de acordo com o default, vamos dizer assim, né? Com o meu padrão que eu estou usando até agora. E testei. Funcionou. Deu certo. Tá faltando fazer o quê? Eu mandar ele fazer insert. Então eu venho aqui, eu descomento esse cara e vai rodar como se fosse uma coisa só. Insert into produto nas colunas tal, 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 tal. O conjunto abaixo. Entenderam? Vamos testar? 18 linhas afetadas. Vamos ver isso aqui funcionando? Como é que isso aqui funciona? Ó. Peraí, deixa esse cara quietinho aqui, vou criar um. Ó, select, opa, asterístico, from, produto. Opa! Vamos descer, vamos descer. Categoria 3. Olha lá, ó. Subcategoria 13. Café, café, cappuccino. Deu certo. Beleza? Todo mundo entendeu como funciona? Isso é possível de qualquer fonte, desde que seja CSV ou TXT. Também é possível puxar de outra tabela, como a gente fez. Também é possível puxar de outro banco. E, importante, tá? Se o SQL Server estiver configurado para acessar outros bancos, existe forma de fazer isso? Não somente outro banco SQL Server, mas também um outro banco Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2, Informix e nas últimas versões Elasticsearch, MongoDB. Existe forma dele fazer isso? Sim, existe. Existe. O DBA, né, os DBAs mais preparados sabem como configurar o banco para acessar outros bancos, não propriamente um SQL, mas outros tipos de banco, certo? E é possível? Claro que é possível, tranquilamente. E vice-versa, tá? Quem está no MySQL no Linux, por exemplo, tem como configurar o MySQL para acessar o SQL Server. É possível. Eu já vi fazer. Tá? Inclusive, recentemente, nós fizemos uma experiência muito interessante. Nós substituímos em um cliente um banco MySQL no Linux por um SQL Server no Linux. Eu fiz o SQL Server enxergar o MySQL. Ele enxergou, eu montei a estrutura de tabelas no mesmo modelo que no MySQL é utilizado. Montei a estrutura, lógico, tem os tipos, o lance do autoincremento, a particularidade com timestamp, com date times. Tem essas particularidades, são cuidados que a gente tem que ter. Feito isso, eu mandei o SQL fazer exatamente isso aqui, ó. Eu rodei uma select no banco MySQL, por dentro do SQL Server, para ver se ele conseguia obter os dados. Eu obtive os dados, eu formatei os dados, e em seguida, eu liberei o insert. Ele disparou o processo de insert, ele copiou 92 milhões de registros para uma tabela no SQL Server, tá? Ele levou 92 milhões, ele levou 2 minutos e 45, 2 minutos e 35, alguma coisa assim. Foi bem, não foi muito rápido, mas também não foi tão lento assim. No, afinal de contas, mais de 90 milhões de registros. E ele copiou tranquilamente, sem problema nenhum. Lógico, nenhum dos dois bancos estava fazendo mais nada.
a não ser isso. Então, o SQL conseguiu copiar os dados, né? Eu fiz a primeira tabela, aí a equipe entendeu o funcionamento e imediatamente começou, né, a puxar as outras tabelas. Em um período de 6 horas, eles conseguiram puxar o banco inteiro. Estabelecer usuários, né, configurar os usuários e dar permissão para todo mundo, né? A aplicação ela já estava sendo preparada para fazer isso, né? Então eles desligaram a porção que acessava o MySQL e deixaram a API trabalhando, apontando para o SQL Server. Então o sistema morreu numa noite MySQL e despertou SQL Server. Ninguém percebeu nada. Isso é uma operação de sucesso. Tá? Isso é uma operação de sucesso. É muito importante a gente entender justamente esse tipo de construção aqui que parece até boba. O que eu fiz de importação de texto parece uma coisa simples, parece uma coisa boba. Mas se você parar para pensar que existem muitas pessoas ganhando dinheiro com isso, não é algo tão trivial. Na verdade, é uma operação muito comum em quem trabalha com banco. Certo? Alguma dúvida sobre o que eu fiz aqui, gente? Nenhuma? Muito bem, show de bola. Quero ver na prova. Vamos lá, então? Vocês calculam como é que não vai ser essa prova. Vai ser tão divertido. Vamos lá. Bom, a gente já praticou, já pintou e bordou, fizemos tudo o que gostaríamos de fazer. E agora, dentro do horário, né? Vamos para a parte final, que é um relatório de aula. Tá? O último relatório de aula. Tá? Na próxima aula, mergulhamos de cabeça no desenvolvimento do Store Procedure. Aí não vai ter relatório. Porque a partir daí, vocês começam a preparar o trabalho de vocês para entregar para mim. Certo? Então vamos lá. Vocês vão falar sobre os conceitos, vocês vão falar sobre os identificadores, vocês vão falar sobre o mecanismo de importação, né? E deixa eu só colocar mais uma coisinha aqui que eu não coloquei. Vocês vão perceber que dessa vez não tem questão do professor, mas em compensação, vocês vão fazer o seguinte, ó. Comente sua experiência no desenvolvimento dos scripts. Em outras palavras, eu quero que vocês falem o que vocês fizeram em casa ou durante a aula, quem estava fazendo junto comigo. Certo? E vamos tornar isso aqui mais agradável? 50% do valor da nota. Eita, agora ficou, né? Vou até deixar em negrito. Tinha que ter alguma coisa. Ah, o Avatar falou! Olha que legal! Que chique! Olha só, eu achei que fosse só uma fotinha. Era só que fartava. Vamos lá, então. Conceitos, identificadores de autoincremento. O mecanismo de importação, né, dos arquivos de texto. Vocês viram, tem nos vídeos. Tem um vídeo que explica, tá? E comente a sua experiência desenvolvendo os scripts, que vale 50% do valor da nota. Beleza? Prepara o relatório, manda para mim. Tá aqui o assunto do e-mail, PBD, atividade 2021-0507. Data de entrega, dia 10. Então tem 3 dias, tem bastante tempo. 72 horas. O que vai estar disponível para vocês hoje? Tá? O que vai estar disponível para vocês hoje? Hoje,
vai estar esse script, tá? Então, nós teremos alguns scripts disponíveis para vocês lá, tá? E esse aqui também. Então, das subcategorias achocolatados, bebidas à base de soja e bebidas alcoólicas vão estar disponíveis. O que não vai estar disponível? Talvez eu até coloque. Eu vou colocar. Vai estar lá, ó, esse script, que é parte da categoria café e companhia, e o arquivo texto para você criar a tabelinha e usar esse esquema de insert idêntico ao que a gente fez. Eu vou até colocar esse insert aqui também lá como script. Tá bom? Então tem material para dar e vender. Certo? Alguma dúvida? Gente, calcula como vai ser essa prova. Uma benção. Muito divertida. Beleza? Vamos ao encerramento, então, meus caros. Tá aí meu e-mail. Em nome do Uniderp Croton, agradeço a presença de todos vocês. Continuem se cuidando, pelo amor de Deus. Hoje que eu vim melhorar da AstraZeneca que eu tomei na segunda. Pode perceber que o professor está mais animado, porque essa semana foi horrível. Pelo amor de Deus, né? Foi muito ruim, cara. A reação alérgica dessa vacina dizem que é uma porçãozinha do que você passa no Covid. Gente, eu não quero nem chegar perto. Tá? É muito ruim. Muito ruim. É como se eu passei 3 dias como se eu tivesse com uma gripe daquela nível influenza, sabe? Aquelas mais difíceis, aquelas mais complicadas, aquelas gripes que parece que realmente você tem a sensação que você vai morrer. Daquelas... Gente, se isso é parte do que o Covid faz, eu não quero chegar nem perto. Horrível. Todos os professores que tomaram sentiram. Porém, todo mundo está falando, inclusive os médicos. Eu fui até parar no hospital por causa disso, tá? Mas o médico falou, faz parte da vacina, tá? Fico preocupado que a vacina dê uns sintomas tão preocupantes assim. Espero que vocês não tenham que tomar isso aí, não. Tá bom? Seja outra vacina de vocês. Então tá, gente. Um abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima, hein? Fui! Falou!